Namastê, gratidão por você me acompanhar, gratidão por você estar aqui comigo. Hoje eu vou dar uma aula para você a respeito de estilos de tarô. Eu tenho certeza que até você vai querer comprar vários tarôs, pesquisar, porque eu vou falar de tarôs que realmente são muito poderosos e vou estar justificando o porquê. Então, de cara, eu tenho aqui em minhas mãos um tarô que é muito conhecido. A maior parte das formações de tarô sempre são baseadas nesse tarô que está aqui, que é o chamado tarô de Marsella. Chamado tarô de Marsella. Existem mais cursos, existem mais formações do tarô de Marsella. Deixa eu achar o jeito de ficar legal. E esse tarô, ele é mais conhecido normalmente por ser um dos mais antigos que existem, o tarô de Marsella. Facilmente encontrado, facilmente adquirido, nós temos muitos livros desse tarô e o maior mérito do mesmo é ser chamado do tarô mais antigo. Mas hoje já existem pesquisas que esse daqui, que é um tarô um pouco maior que eu tenho, é o tarô mais antigo encontrado, chama tarô de Isifo. Inclusive, se vocês notarem, ele não tem nem número nos arcanos, ele não tem nem número nas figuras. E note que a figura é meio manchada, porque o original é muito antigo. As figuras são bem simples, não tem assim nenhum desenho atrás. E quem busca antiguidade no tarô, esse tarô de Isifo vai te responder muita coisa. Por quê? Porque ele tem uma egrégora, uma força de tradição. Eu acredito muito nisso, que quanto mais antigo for um tarô, mais tradição ele tem por detrás dele, mais força ele tem. Olha aqui o arcano do mago. E, ao mesmo tempo, ele é um tarô muito misterioso, ninguém sabe quem desenhou, ninguém sabe a origem. Realmente ele é muito poderoso pela antiguidade, mas, por outro lado, ele não tem muitos símbolos, não tem muitos desenhos. E para mim, que me utilizei de tarô durante muitos anos, o tarô, quanto mais símbolos ele tem, mais você consegue viajar no tarô, mais você consegue adentrar na profundidade do tarô. Vamos lembrar que tarô, a palavra tarô, caminho real, caminho da realidade. A função do tarô, como um mandala que tem aqui atrás de mim, é fazer com que você, observando os símbolos, descubra o caminho real, tarô. O teu dharma, o teu caminho interno e o teu caminho externo, seja em qual for a área da vida, profissional, afetiva, financeira, casamento, namoro, filho, sexualidade. Por isso que eu sempre digo que o tarólogo ele tem que ter uma responsabilidade incrível, tem que ter cultura, tem que ter conhecimento. E hoje eu estou compartilhando com vocês esses arcanos. Então esse é o tarô do Isifo. Volto a repetir que o de Marsella eu particularmente não gosto muito. Vou pegar aqui dois arcanos, mas isso é só uma questão de gosto. Os símbolos do tarô de Marsella não me tocam. Mas se tocam você, se fazem sentido para você, você pode e deve utilizá-lo. Um tarô que tem muitos símbolos, ele não é tão antigo quanto o de Marsella. Ele tem muitos símbolos e lembra um pouco o tarô de Marsella, é esse daqui, que é o chamado tarô de Waite. Incrível esse tarô. Inclusive várias pessoas que estudam ocultismo, magia, que querem símbolos realmente profundos, usam o tarô do Waite. Olha aqui o arcano do Sol e o arcano do carro. O tarô do Waite, eu tenho amigos da Rosa Cruz, amigos da Eubiose, pessoas que estudaram comigo no Colégio dos Magos. Eles usam esse tarô do Waite, pela simbologia dos arcanos maiores e dos arcanos menores também. Nessa aula hoje eu vou estar mostrando para você só os arcanos maiores do tarô que apontam na direção da verdade. Os arcanos menores normalmente falam aquilo que nós queremos ouvir.
Daqui a pouco eu falo mais a respeito disso. Então vamos... O problema dessas aulas é a luz, né? A luz dá alguns reflexos, assim, vamos ver se eu consigo tirar um pouco do reflexo. Então o tarô do Waite, aqui nós temos o arcano do carro, que tem no meio dele escrito SM, que é Séfira Malkuth, o carro que é você ultrapassar uma limitação, você sair de um estágio e ir para outro, você destravar algumas coisas, e o Sol, que é um arcano incrível, de inocência, de luz, de você despertar no Sol a sua própria luz, despertar Súria. Não é só uma saudação ao Sol exterior, Súria, é também saudar o seu Sol, a sua luz. Então nota, nós temos aqui já o tarô do Waite, que é esse que tem toda esse simbolismo. Eu vou aqui mostrar para vocês o arcano do mago, do tarô do Waite, porque assim fica bem claro aqui o primeiro tarô, que é o tarô do Sifo, e o tarô do Waite, a diferença. O tarô de Sifo, note, ele é bem... Não tem tanto simbolismo, não tem tanto simbolismo. E o tarô aqui do Waite tem o simbolismo do mago que se propõe a ter, que é, na mesa temos os 4 elementos, que é o fogo, a terra, o ar e a água. A água é um copo d'água, aí tem a espada, que para uns é o fogo, para outros é o ar. Tem um bastão na mão dele, que é o ar para uns, fogo para outro. Temos as moedas, que representam a matéria, então fogo, terra, ar e água. O mago tem tudo nas mãos. Agora, eu vou voltar um pouco ao tarô do Waite, que é o predileto dos ocultistas. Para mim, que me utilizei muito de tarô, que com esse mundo online agora eu voltei a dar aulas de tarô online sempre. Esse tarô que está aqui em minhas mãos, que é o tarô do Aleister Crowley, nada se compara a ele. Por quê? Porque quando eu faço uma interpretação, fazia no caso, com o tarô do Crowley, olha o mago, com esse tarô, você fica olhando para ele, ele vai falando com você. Aleister Crowley, que é conhecido pelas músicas do Raul Seixas, pelas músicas pelas letras de Paulo Coelho, por vários programas de TV, aquele Supernatural fala de Crowley, tem a música do Ozzy Osbourne, Mr. Crowley. Ele uniu, numa época que ele estava lúcido ainda, ele uniu vários elementos de várias escolas de magia. Então o tarô do Crowley parece que fala comigo. Quando eu interpretava, se eu me permitir a olhar o tarô do Crowley, olha o arcano aqui da estrela, que coisa mais linda, que representa a esperança. O arcano do sol, que representa aquela inocência. Então o tarô do Crowley tem letras em hebraico. Quando você estuda esse tarô, você aprende. Ele tem um signo ou uma posição astrológica, e tem simbolismo do Tantra, do hinduísmo, ele tem simbolismo da Cabala, ele tem simbolismo de tudo que vocês podem imaginar. Então o tarô do Crowley para mim sempre foi o meu predileto para mim fazer uma tiragem de um modo geral. Quem conhece a forma que eu utilizo o tarô, eu sempre aponto caminhos. É um método que eu uso, aprendi com grandes mestres, Leo Heisler, por exemplo, foi meu maior mestre de tarô, Leo Heisler, que é você falar assim, olha, o teu caminho é esse. Ah, mas Otávio, você não vai falar, vai acontecer isso? Jamais, jamais, porque isso pode gerar um karma péssimo para o tarólogo, e você não tem certeza, mas quando você usa o tarô para apontar caminho, o melhor caminho é esse, aprenda com isso, observe isso, agora vai ter uma energia assim, vamos ver como você vai lidar com isso. Então o do Crowley sempre foi o meu predileto. Nós temos arcanos suaves como esse daqui, da papisa, e temos esse daqui que é um tarô, que é um arcano pesado, né? Que é o tarô da torre, que é a situação kármica, a destruição, né? Quando tudo leva um fim, ok? Para você que busca esse conhecimento de tarô também pode começar a usar alguns tarôs para complementar esses daqui. Por exemplo, eu tenho um tarô que as pessoas são malucas por ele no bom sentido.
que é um tarô que eu uso só para olhar as sombras de alguma coisa, o que é negativo de alguma coisa. Os 22 arcanos do tarô, que são os 22 caminhos sagrados, que falam da nossa vida. Olha só, o tarô ele não foi feito para nós seguirmos o tarô. O tarô ele desenha a nossa própria vida. Assiste uma aula minha que eu falo da viagem dos 22 arcanos do tarô, que eu falo sobre isso. Então a vida inteira está no tarô. Agora, esse tarô, ele é só para falar. Apesar de ser 22 arcanos, ele fala das 22... os 22 arcanos têm uma sombra. Mesmo o Sol, que é um arcano do tarô lindo, 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 todo benéfico, ele tem uma sombra quando nós usamos, quando o Sol se manifesta numa interpretação. Você vai reparar aqui que eu não falo leitura de tarô, porque o tarô você não lê, ele é um símbolo, você interpreta. E eu não falo cartas de tarô, eu falo arcanos de tarô, que vem de arca, de secreto, de sagrado. Então, o tarô das sombras é esse daqui. Eu vou mostrar alguns arcanos, porque alguns são meio pesados, assim, no sentido, o YouTube vai proibir. Vai proibir porque eles são arcanos, assim, meio eróticos. Aqui é o arcano do carro, tá vendo? Ele é bem pesado. Então, quando você vai interpretar, se você tem esse tarô, ou você pode usar outro, você pergunta... Por exemplo, qual é a sombra de tal situação? O que eu não quero ver? Aonde que pode dar um problema? E esse tarô, ele sempre vai apontar os aspectos negativos. Deixa eu mostrar aqui de um jeito também bem legal. Esse daqui, por exemplo, se eu posso mostrar, posso. Esse daqui é o eremita, que você vê, já estou mostrando aqui a força, o eremita. Então ele é bem pesado, ele vê, por exemplo, o eremita é um arcano bom de você ficar sozinho, avaliar, pensar na vida, mas quando surge o eremita nesse tarô, é porque você está buscando a solidão mais por um aspecto meio esquizoide, meio solitário. Esse daqui, o arcano da força, esse eu posso mostrar? Deixa eu ver, posso. Não, vou mostrar um outro aqui. Da justiça, que é um arcano de equilíbrio. Olha que legal, a força da justiça. Deixa eu mostrar outro aqui. A justiça e a temperança eu vou mostrar. Então, normalmente nós usamos esse tarô que é mais pesado, chama tarô de Tote, se eu não me engano. Eu vou mandar para vocês. Ele é mais para nós olharmos essas questões negativas. E aqui temos o tarô, o outro arcano que também mostra que é aqui a temperança e a justiça, a alquimia. Então esse é um tarô que eu guardo com muito carinho. Em várias viagens minhas eu nunca mais vi, eu tenho a impressão que ele saiu de linha, esse tarô, mas eu estou querendo escanear para passar para as pessoas que quiserem imprimir, enfim. Preciso ver essa questão dos direitos, mas é um tarô. Então eu volto a repetir, o tarô do Crowley, ele de um modo geral, o do Crowley, eu creio que para você fazer interpretações com tarô, ser um tarólogo, uma taróloga, muito para valer, conseguir estudar mesmo, conseguir entrar muito para valer mesmo, o tarô do Crowley é o ideal. Hoje ele tem um valor muito alto, eu acredito. Esse meu é o tarô do Crowley grande, tem o pequeno e tem o grande. Mas se você trabalha com tarô, se você é um terapeuta quântico, né, na minha formação de terapeuta quântico, eu gosto de te ensinar uma interpretação dentro do ponto de vista quântico, de ultrapassarmos limites. Esse é o tarô do Crowley, que é esse maiorzinho, tá bom? Agora, tem tarôs que são muito grandes, assim como esse que se chama tarô do amor. Olha o tamanho desse tarô. Ele é conhecido como tarô do amor. As figuras também, essas figuras meio medievais, ela tem que te tocar. Por exemplo, existe o tarô egípcio. Tem pessoas que adoram o tarô egípcio, mas ele não conversa comigo. Por isso que é muito importante quando você vai adquirir um tarô, você vai numa loja e tem um monte de tarôs, você vê se aquele tarô conversa contigo.
E ver também se o tarô, se ele tem uma ancestralidade, se ele tem uma mítica bacana. Porque tem tarôs que eles são feitos mais porque são bonitos. Querem ver? Esse é o tarô mais lindo que pode existir, na minha opinião. Aqui são sempre opiniões. E eu falo isso em todos os meus vídeos. Eu não sou dono da verdade. Nós estamos conversando junto. Esse tarô eu vou mostrar para vocês. Aqui está a caixinha dele, é o tarô de Salvador Dalí. É uma caixinha de camurça, toda bonita. Caixinha de camurça. E dentro da caixinha de camurça tem uma caixinha de papel. Ok? Dentro da caixinha de papel tem o tarô de Salvador Dalí, que é um tarô que tem um banho de ouro. Ele tem um banho de ouro aqui. Papel dourado, né, mas que acaba usando ouro para fazer. Só que ele é um tarô para você colecionar tarô, enfim, muito, muito, muito bonito. São desenhos de Salvador Dalí. São figuras de Salvador Dalí. Mas ele, para mim, não tem simbolismo nenhum. Então tem tarô dos gatos, tem tarô dos gnomos, tem tarô dos artistas de Hollywood, tem tarô dos bonecos da Disney, é sério que eu estou falando. Tem tarô de tudo que você pode imaginar, mas você vai olhar os símbolos e ele não fala com você. Olha, esse é o arcano do Salvador Dalí, que é o arcano do mago. Ele, Dalí, colocou a figura dele mesmo aqui em cima. Eu vou mostrar em todas as câmeras com calma. Vocês vão ver todas as câmeras direitinho. Então, o que acontece com esse tarô? Ele é muito lindo, mas numa interpretação você vai se perder. Porque às vezes o tarô tem uma pomba ali, ou tem uma águia ali, ou tem uma pedra ali, num arcano. E aquele símbolo vai conversar contigo. O tarô, você não faz ideia como ele abre a tua intuição. Deixa eu mostrar aqui um outro. Vamos pegar aqui do Dalí, a Imperatriz. Isso aqui é bem interessante. A sacerdotisa. Porque na sacerdotisa, vou mostrar na outra câmera, ele colocou a mulher dele. A mulher dele é a figura principal da sacerdotisa. Então fica aqui Dalí e a sacerdotisa, uma do lado do outro. Então fica muito alerta, porque de uns tempos para cá, muitas pessoas começam a desenhar tarô. Então, e isso é interessante porque, será que se eu, Otávio, fizesse um tarô, eu iria conseguir fazer algo melhor do que o tarô do Crowley? É como às vezes me falam assim, Otávio, me dá uma aula de meditação. Uau, eu dou com o maior prazer a aula de meditação, em qualquer lugar que me chamam. Ah, mas eu quero que você fale de meditação zen, que você venha dar uma aula de meditação zen. A meditação zen eu não dou. Por quê? Porque a monja Coen sabe melhor que eu, a monja Reishin sabe melhor que eu, o reverendo Gustavo, que são pessoas que só praticam o zen. Então o tarô, às vezes, por exemplo, se vocês pegarem a Bíblia, quem escreveu a Bíblia? As pessoas nem põem o nome, porque é uma coisa de escrever em nome da grandeza dos velhos, principalmente do Velho Testamento. Quem fez o tarô do Crowley? O Crowley, ele demorou anos para fazer esse tarô. Cadê o meu do Crowley aqui? Anos. Olha o arcano do mundo do Crowley. Mas ele pediu para uma desenhista fazer, porque ele não ia conseguir. Então o do Crowley, ele fala com você. Ele fala, ele aparece para você. E ele tem símbolos muito modernos, como por exemplo o tarô do Isifo. Deixa eu mostrar aqui o arcano do mundo do tarô do Isifo. O Isifo é o mais antigo, tá? O tarô do Isifo é o mais antigo. Quando eu ensino a pessoa a interpretar tarô, eu ensino a interpretar com tudo. Eu acho legal você... Uma hora eu vou mostrar aqui para vocês, ou quem já assistiu em algum lugar, uma aula minha de tarô. Eu uso vários tarôs de uma vez só. Ué, não estou achando aqui o arcano do mundo. Vamos ver do Isifo o mundo. Onde ele está? O tarô do Isifo, como não tem números, ele não está aqui não. Às vezes deve estar numa caixa minha.
perdido. Ah, não, ele tá aqui, sim. Eu estou confundindo. Esse daqui é o do Crowley, tá vendo? Olha o do Icifo, a diferença. O arcano do mundo, que é o mais antigo. Então eu considero, se você gosta do tarô de Marsella, você pode adquirir, mas adquirir porque ele é o mais antigo, ele já não é mais. Mas se ele conversa com você, o tarô de Marsella, aí você... Ó, esse é o tarô do Icifo, o tarô de Marsella. Essa aqui é um desenho meio moderno, que deu uma suavizada naquele desenho, que às vezes é muito colorido. E nós temos aqui o tarô do Crowley, do mundo. Por exemplo, o enforcado também do Crowley. O enforcado representa Odin preso numa árvore que se chama Yggdrasil. Ele está preso porque quer, está preso no vício, na vaidade, está preso num monte de coisas. Então, esses tarôs, eles são os mais poderosos no sentido de tarô principal. Mas sempre que eu uso o tarô, eu gosto de usar alguns arcanos meio como para ver questões específicas, né? Talvez você já saiba disso. Esse tarô, que é um tarô alternativo, Cartas do Caminho Sagrado, eu adoro isso. Esse tarô você pode ter na tua cabeceira de cama, você pode usá-lo, você terapeuta antes de um atendimento pode utilizá-lo, terapeuta de abordagem quântica. Por quê? Porque ele mostra caminhos, ele não responde nada. É como se eu dissesse assim, qual o melhor caminho hoje para minha vida profissional? Você vai embaralhar, vai consagrar o tarô, hoje eu não estou falando isso. Aí você vai lá e puxa um arcano, o melhor caminho para a vida profissional. Aí vem o contador de histórias. Então todos esses arcanos, é um tarô alternativo, chama Cartas do Caminho Sagrado. Tem a sabedoria dos povos tribais, a sabedoria de índios, de xamãs, de abacaens, de pajés, e todos são positivos. E nenhum deles diz o que vai acontecer. Isso é a grande percepção do tarô. É você apontar caminhos. Eu perguntei, qual o caminho para a minha realização profissional? Talvez sirva para você esse arcano. Saiu esse daqui, você está aqui comigo, que é o contador de histórias. Aí você vai pegar um livro que acompanha e vai ler. De antemão eu já digo que eu não vendo tarô nenhum. Eu tenho uma formação em tarô que é muito completa. São aulas e mais aulas e mais aulas com vários métodos, vida passada, olhar para o presente, caminhos do futuro, que é o que eu acho mais legal, interpretar os chakras, fazer uma leitura da alma com o tarô, enfim. Mas esse para mim é junto com o tarô tradicional que eu uso do Crowley, esse. Então, olha, saiu o contador de histórias para a vida profissional. Aí eu vou ler o livro, o que o livro diz? Contador de histórias, nós falamos hoje dentro da mídia, do marketing, do network, Vale do Silício, essas coisas de money, de business, que é você achar um cavalo de sela. O que é um cavalo de sela? Essa visão empresarial diz que poucas vezes na vida passa um cavalo de sela próximo de nós. Cavalo de sela é alguém que você monta e você ouve a história daquela pessoa, e essa história pode fazer com que você, digamos, dê um salto profissional. A PNL chama isso de report, que é se inspirar em alguém. Então, por exemplo, você está ouvindo falar de tarô. Hoje você está me ouvindo. Você quer ser um tarólogo, uma taróloga, ou já é. Qual que é a minha história? Aí eu te contaria a minha história de tarô. Você trabalha com marketing, tenta ver a história do Washington Oliveto, é um exemplo. Você trabalha com futebol, tenta ver a história do Pelé. Você trabalha como terapeuta, tenta ver a história da Diana Prenzinat. Então você vai, aí você pergunta, qual é o meu caminho com a minha mãe? Com a tua mãe ou com a tua filha? Você vai lá e aí você fala, Otávio, mas eu não quero que o tarô diga qual é o meu caminho com a minha filha. Eu quero que você, Otávio, diga. Eu falo, não. Nós que interpretamos o tarô,
nós somos um arauto do tarô. Nós usamos o tarô para ele falar conosco. Eu sempre me vi, quando eu interpretava tarô, como uma espécie de médium no tarô. Eu me abro para esses símbolos sagrados. Então aí eu vou lá, coloco a mão aqui e vem, por exemplo, qual é a minha missão com a minha mãe? Vem a dimensão dos sonhos. Quer fazer minha mãe acreditar mais, minha mãe sonhar mais, que tem possibilidades de vida, fazer minha mãe ver que a vida não acabou, que tem muita coisa acontecendo, enfim. Essa cartas do caminho sagrado, mesmo que você não conheça tarô, é muito interessante. E quando eu atendia como massoterapeuta, como terapeuta, sempre que alguém chegava, eu imediatamente falava para a pessoa tirar um desses arcanos para nós refletirmos durante um atendimento. Agora, esse tarô, ele fala muito das coisas do mundo, caminhos do mundo, com a minha mãe, com o meu filho, profissional, como eu tenho que lidar com a saúde. Você faz as perguntas e abre, e revela. E não posso deixar de falar do tarô do Osho. Tarô do Osho, na minha opinião, é o mais poderoso para falar da nossa alma. O tarô do Osho, ele destrava a nossa alma. O tarô do Osho, ele fala do nosso interior. Por isso que tem essa divisão. Cartas do caminho sagrado. Ele fala do teu mundo exterior. Tarô do Osho fala do teu mundo interior. Esses dois tarôs, eles têm... eles estão em catálogo, né? Eles são facilmente encontrados. Então eu uso esse daqui. Uso o tarô do Gasparetto, onde ele está. Esse tarô do Gasparetto, eu normalmente acabo mandando um PDF para quem está comigo, que é um tarô que dá um tranco nas nossas questões emocionais. Então, enquanto ele fala de coisas bem legais para o mundo, cartas do caminho sagrado, enquanto que o do Osho destrava a nossa mente e a nossa alma, o tarô do Gasparetto, ele sempre vai pegar aonde que eu estou parando. Então vamos supor que você estivesse sendo atendida por mim. Eu não atendo nem online, nem presencial, nada. Então você está aqui comigo, eu falaria para você abrir, revelar um arcano para falar o que está te segurando. E vamos supor que você vai lá e tira o arcano do medo. Do medo. Se você está aqui comigo, talvez você tenha que ouvir isso. Aí diz assim: o medo resulta por nós não darmos liberdade de sentir e agir de acordo com os nossos com a nossa verdadeira essência. Então ele sugere que você haja de acordo com a tua essência. Nós vivemos aceitando as imposições dos adultos desde criança, nós vivemos o tempo inteiro você tem que, você deveria, depois nós não enfrentamos o mundo, nós colocamos sempre uma máscara e nos tornamos vítimas do medo. Então o Gasparetto vai descrevendo assim, sempre dando aquele tranco do Gasparetto. Então nota que o tarô do Gasparetto, que ele vai complementar o tarô do Crowley. Se você procurar aqui no YouTube ou se você está fazendo formação comigo, você vai ver as interpretações que eu faço, como eu uso essa questão de complementar. Esse daqui, o do Crowley, ele vai ser... Perdão, o Waite, que seja o tarô do Waite, que sei que muitos de vocês adoram. Vamos pôr o imperador aqui do Waite. O tarô ele não vai dar um tranco como o tarô do Gasparetto. Ele também não vai destravar a alma e a mente como o tarô do Osho. E ele não vai trabalhar mostrando caminhos de vida como o tarô Cartas do Caminho Sagrado. Mas quando nós vemos uma dificuldade numa interpretação, olha, ali está travando, ali está complicado, eu uso esse outro tarô que eu quero mostrar aqui para vocês, que é as cartas xamânicas. Só que eu uso diferente esse tarô. Esse tarô, ele tem vários animais. Aqui tem deixa eu pegar dois aqui, mostro de dois em dois. Temos aqui o lobo, que bonito, e o búfalo.
Uau, são dois totens, nós falamos. Quem estuda xamanismo sabe. São dois totens, o lobo e o búfalo. Dois totens bem poderosos. O que acontece? Por exemplo, está travando na parte profissional. Aí nós questionamos o tarô, esse tarô, cartas xamânicas, assim. Que animal que eu tenho que usar a força? Que animal que eu tenho que usar a força? Aí tem um livro, tem várias formas de interpretar, mas eu uso assim, sempre perguntando. Eu estou com uma dificuldade numa crise interna, uma perda de alguém, um desemprego, uma desilusão. Crise externa, uma crise como coronavírus. Então, qual animal que eu tenho que puxar? Então, veio a força do lobo, vamos supor. Então, você tem que fazer o quê? Procurar amigos, estar em grupos, conversar com as pessoas, não ficar só. Mas, Otávio, você é solitário, você fala para as pessoas não ficarem só? Não. Não importa quando vem o tarô, eles nos colocam numa espécie de transe. Que um xamã precisa tocar uma maracá, precisa dançar, precisa celebrar. Ele entra num transe e tem uma visão. O xamã, uma visão incrível. A partir do momento dessa visão, ele fala, ele dá o conselho. Não que o xamã pensa, ele tem uma visão. O tarô, quando você se concentra, quando você é responsável. Porque tem muitos tarólogos assim que jogam. Alguém pergunta, vai dar certo tal coisa? A pessoa fala, não. Você envenenou a pessoa mentalmente. Porque se não dá certo, a culpa é tua. E se você falar assim, também é perigoso. Porque pode ser que ela não coloque energia e acaba não dando certo de qualquer forma. A questão não é se vai dar certo alguma coisa ou não, é como fazer dar certo. É aí que o tarô entra. E mesmo que não dê, você vai aprender alguma coisa. Como seguir profissionalmente, como seguir na minha espiritualidade, como seguir numa viagem, como seguir no relacionamento com alguém. Então veio o lobo, no caso. Você vai ler lá o lobo, e o lobo fala de grupos. Ah, tá, você sozinho, como é que você manda alguém viver em grupo? Porque na realidade, Otávio, não importa aqui, importa o que o tarô está mostrando para você. O que o tarô está apontando, ok? Eu vou dar uma segunda aula em breve, mostrando os meus tarôs secundários. Eu tenho aproximadamente uns 70 tarôs. Hoje eu só estou falando dos the best, na minha opinião. Então, se você vai pesquisar o tarô do Crowley, você vai ver que tem grandes tarólogos que pensam igual. Tarô do Waite, tarô de Marsella, por exemplo, um grande tarólogo, Alexandre Garzelli, ele usa o de Marsella. O Newton Schultz, eu imagino que ele use o do Waite. E a gente procura esses tarôs que não sejam mais esses da moda. Tem alguns que você olha o desenho e fala, não significa nada. Mas esse não é assim também? Não, porque esse daqui, ele não é um tarô mesmo, ele é um tarô alternativo para complementar. Então você imagina, se você tem numa interpretação todos esses tarôs, por isso quando eu atendia com tarô, eu cobrava muito caro, porque meus mestres foram incríveis e me ensinaram esse método de usar. Então alguém pergunta, como que eu me relaciono profissionalmente? Aí eu vou lá e pego as cartas do caminho sagrado, a pessoa está aqui comigo, ela abre um e vem bastão que fala, que é procurar várias opções. Que animal que eu uso para me relacionar profissionalmente? Aí eu vou pegar uma daqui, abrir uma qualquer, vem o búfalo já saiu, né? Vem o coiote, usa a força do coiote, trabalha de madrugada, não tem horário, não tem dia, não existe horário comercial, coiote, se vira. Ah, e espiritualmente, a mesma pergunta, e espiritualmente, como eu posso lidar com as questões profissionais? Aí vem o tarô do Osho, vem a celebração. Aí você tem que ter bastante cultura, você fala celebração, hoje tem pesquisas que as pessoas que ganham mais não são mais felizes. Você tem que ver o trabalho como uma celebração. Ganhar prêmio, ganhar promoção, hoje isso já não tem muito sentido, são pesquisas científicas. Então faz do teu trabalho uma grande celebração. Você não vai ter mais horário para trabalhar, você não vai mais ter dia.
Por exemplo, eu adoro filmar, adoro filmar. Filmar para mim não me cansa, dar aula para pessoas lindas que nem você. Então veio esse. E onde que eu posso parar no trabalho? Onde que a minha vaidade pode atrapalhar tudo? Aí a gente vem no tarô do Gasparetto e tira um que vem o universo, que ele fala assim, usa todos os teus conhecimentos, sorte são recursos, então procura aprender novos recursos. Tarô do Gasparetto vem escrito atrás. Então, esses tarôs, sempre eu estou falando dos 22 arcanos maiores. Eu, quando comecei com o tarô, eu usava esse, que não é um tarô, são cartas. Deixa eu achar uma fácil aqui de você ver. Que é o baralho Lenormand. O baralho, a cartomancia, muitas vezes são coisas mais do mundo. Então tem aqui o baralho Lenormand, é um baralho. O tarô não é um baralho, o tarô são arcanos. Quando você trata o tarô como algo sagrado, ele fala contigo. São símbolos poderosíssimos. O Lenormand aqui é o arcano, o baralho do sol, né? Então ele é mais simples, eu comecei com ele. Você vai ter um período muito iluminado, o sol vai brilhar em você, muita sorte. Às vezes até tem umas pessoas que falam, joga na loteria, joga no... As pessoas não fazem ideia a enganação que é esses jogos, né? A loteria, a Cabalá judaica, as leis bíblicas proíbem jogos, proíbem. Porque não fica muito claro que a chance de ganhar é zero. O Talmud de Jerusalém fala que jogos, você espera sair com muito e sai sem nada. Então cada vez que você jogou esperando sair com muito e saiu sem nada, isso não é justo. Isso dentro de uma lei ética, uma lei ecológica, isso é um crime, ok? A não ser que tudo fosse muito às claras. Ó, tua chance de ganhar é praticamente zero, não sei o que lá, e fica... Mas aqui, muitas vezes, numa interpretação péssima, a pessoa vai falar, olha, você joga em tal número, enfim. Aí vem aqui também a outra coisa de sorte também, que é o arcano a carta do trevo de 4 folhas. Então aqui é uma interpretação. Esses tarôs, ó, uma cruz que significa alguma coisa mais religiosa. É o tarô, as cartas, perdão, Lenormand. Eu comecei com essas cartas. Na verdade, na época que eu comecei com as cartas, digamos, com as cartas... baralho de naipe mesmo. Depois eu ganhei o Lenormand, que não é esse daqui, esse aqui é da editora Alfabeto, e eu acabei usando, ele é mais fácil para mim que as cartas comuns, mas depois eu comecei a identificar que as cartas falam muito do nosso mundo. E às vezes, as cartas, dependendo do cartomante, se não for muito consciente, falam só o que a pessoa quer ouvir. Então nós saímos de lá cheio de pensamentos positivos, de coisas positivas, mas muitas vezes são ilusões. Muitas vezes são ilusões, não mostram realmente aquilo que é real. Por exemplo, um tarô que é incrível é esse daqui, incrível. Esse é pro tarólogo top, chama O Caminho Sábio, do Roberto Utezu, da editora Ágora. Ágora quer dizer conhecimento, né? Não é agora, é ágora. Esse tarô é para você puxar algumas mensagens, e as mensagens são incríveis. Uma mensagem para o dia. Otávio, eu não vou me viciar no tarô. É só coisa bacana, só coisa para pensar, é uma reflexão, ok? Só coisas positivas. E esse tarô tem um livro aqui, O Caminho do Sábio, e tem os arcanos, são vários arcanos. Eu vou abrir um aqui para você, e você revela um, e logo em seguida você vai no livro. Então vamos imaginar aqui, você coloca as mãos, só coisa bonita esse também. Lembra o tarô do Osho, vem para você o arcano 43. Realiza com sucesso e não nomeia a sua posse. Ou seja, que o teu propósito seja fazer as coisas para o mundo, mas não fica falando eu fiz, eu realizei, eu sou o número 1. Eu estou falando de tarô, eu tenho grandes mestres de tarô. Mônica Bonfiglio, há muito tempo.
Walderson de Souza e Léo Heisler, incrível, falecido, um sábio, tinha uma cultura incrível, mestre de Aikido, acho que sexto ou sétimo dan de Aikido, falava 7, 8 línguas, sabia arquitetura, sabia cabala, e ele fazia uma interpretação de tarô com uma profundidade, e ele não era muito conhecido. Então aqui, quando eu ensino o tarô, eu gosto de usar um método que é subir com os arcanos do tarô a árvore da vida, para saber em que momento da vida que nós estamos, para continuar subindo, amadurecendo ou evoluindo. E eu aprendi esse método com ele, que é usar o tarô na árvore da vida. Então esse tarô do Roberto Tezu vem uma mensagem. Eu estou resumindo aqui, mensagem 34, que são mensagens de um dos livros mais poderosos que pode existir, que é o Tao Te Ching, o livro sagrado chinês. Então ele diz assim, imagina para você, o grande caminho transborda, a vida está transbordando, ele pode ser o esquerdo ou o direito. Realiza com sucesso e não nomeia a tua posse. Faz o que você tem que fazer. Não importa se o outro vai aplaudir ou não, só faz. Veste e nutre todas as possibilidades que a vida te dá. Seja sempre constante, sempre realize, mas não se apegue ao desejo de reconhecimento. Mesmo sem agir como bonzão, como número 1, você será uma pessoa de grande bênção no mundo. Realiza com sucesso e não se faz de grande. Não se faz de grande. Por essa razão, aí sim você se torna grande. Olha que lindo isso. Realiza o que você tem que fazer, mas não se faça de grande. Porque aí realmente você é grande. Então esse tarô, numa interpretação, você pode usar para fechar uma interpretação. Para terminar, para chegar ali e falar, olha, vou puxar um arcano para você estar pensando nisso. Eu, quando interpretava, que as pessoas adoram, né, a interpretação de tarô, essas coisas. Então eu interpretava uma vez por ano só. Eu usava o tarô junto com a astrologia só uma vez por ano. E eu gravava, obviamente, punha uma fita cassete. A Gabi, que está aí me ajudando, sabe o que é uma fita cassete, Gabi? E aí as pessoas, elas gravavam e iam essas mensagens, tá bom? Como o tarô do Osho. Tem cada mensagem incrível no tarô do Osho, incrível. Então esses 4, eu estou dando uma aula dos tarôs poderosos, né? Esses 4, se você quer se dedicar a essa arte, ou você é um terapeuta, vamos supor, você faça massagem. A pessoa chega no teu consultório, abre um desses, coloca a mão e tira um. Isso ajuda, é uma reflexão, é um pensamento. Quando você adquire um tarô, você tem que consagrar com os 4 elementos. Tem vídeos meus explicando isso, com o fogo, com a terra, com o ar e com a água. E tá aqui os 4 para você ver. Os 4 tarôs, ok? Gaspareto, tomar um tranco, a gente precisa. Cartas do Caminho Sagrado, descobrir o nosso caminho. Se você tem esse tarô, Cartas do Caminho Sagrado, eu sugiro que todo dia você abra uma. É melhor que notícia, é melhor que fofoca, é melhor que tudo isso. Que vai falar uma coisa para você pensar. Aí o animal, você tem um animal de poder, mas aqui tem todos os animais. Nesse mês, por exemplo, preciso cuidar da minha saúde. Qual animal que vai me inspirar? Aí você vai lá e abre um, vamos ver aqui. Vem o porco-espinho. O porco-espinho, ninguém chega perto. Então, se eu vou cuidar da minha saúde, o porco-espinho diz que eu não vou ter preguiça, que eu não vou comer porcaria, porque ele se defende, porque eu não vou mudar de ideia, porque eu vou até o fim. Então, saiu o porco-espinho, marco 0. O que é marco 0? Eu já posso falar outro dia melhor, mas marco 0 é quando você toma uma decisão que você não vai voltar atrás, é marco 0. Você olha daqui 10 anos e fala, ali eu comecei uma coisa. E as cartas do Osho, que fala assim, espiritualmente, o que eu tenho que aprender agora? Então, ele é mais para isso. Aí vem a integração, olha que arcano lindo. É que eu não tenho mais lugar no meu corpo para tatuar. Eu tatuei desde pequeno,
de adolescente, eu tenho muita tatuagem, mas isso aqui para uma tatuagem, a integração, que fala exatamente, espiritualmente, tem que se integrar a tudo. Você pensa assim, Otávio, é o que está vindo. Agora é isso que eu vou pensar, refletir, ok? E para nós fazermos uma revisão rápida, falando de novo dos tarôs tradicionais, que são os 22 arcanos, eu uso o do Crowley, é um baita investimento se você quiser comprar esse tarô. Se você conhece pessoas que viajam para outros países, pede para comprar. Olha o arcano da papisa, que coisa linda que é essa sacerdotisa. Então pede para trazer, porque esse tarô ele vai falar contigo. Ele vai ser o teu aparelho de celular para entrar em contato com o invisível. Ou o tarô do Waite, que é muito forte. Agora qual que você gosta mais? O do Crowley ou o do Waite? Ambos, os arcanos menores, que são complementares, eu não uso muito arcanos menores, mas são complementares, ambos são fáceis de usar, porque vem escrito o que significa no Crowley, um é força, outro é raiva, outro é amor, outro é paixão, outro é aversão, outro é atração, vem escrito do Crowley, os arcanos menores, é que eles não estão aqui, uma hora eu mostro. Esse daqui não vem escrito, mas é fácil, do Waite. Você olha, tem uma pessoa com uma espada aqui, então é porque ela está com heartbreak, né? Coração partido. A outra está pulando de alegria, está celebrando. O tarô de Marsella, ele é os arcanos menores do tarô de Marsella. Você tem que decorar os arcanos menores do tarô de Marsella. Não vem escrito e eles têm alguns detalhes assim meio delicados, tá bom? Alguns detalhes que não são muito adequados no tarô de Marsella. É muito detalhezinho, você tem que decorar mesmo. Mas é um baita tarô também. E evitar esses tarôs, eu acho que são esses tarôs meio, como eu falei, esse do Salvador Dalí, né? Ou esse tarô das sombras, que é lindo, o pessoal fica maluco com esse tarô. Fica maluco. Ô, Gabi, anota aí pra mim. Eu vou pedir para o Fábio ver se a gente pode oferecer esse tarô, escanear e mandar, já não sei se ele ainda existe, para essa questão das sombras, assim, das sombras, tá bom? Mas é um tarô muito específico, porque todos os arcanos são coisas pesadas. E eu falei do mais bonito, que é o do Salvador Dalí. Vou encerrar com ele aqui essa aula. Do Dalí, olha como ele é lindo, né? Os arcanos menores também, maravilhosos, né? Mas muito difícil de identificar o que o Dalí quer. Então são arcanos mais para você ter uma coleção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de... O que é? Nem eu sei, 7 de... Deve ser de paus, 7 de paus... E coincidentemente, não, e 8 de espadas. Mas até você conseguir enxergar o significado, não é? Por exemplo, eu tenho 3 tarôs que são tarôs dos gatos. São lindos, eu adoro gato. Mas não dá para você usar numa interpretação. Tem tarô dos gnomos, não dá. Numa viagem que eu fiz há pouco tempo, eu comprei um tarô que se chama Tarô do Games of Thrones, que é do filme. Uma moça num curso meu de terapeuta quântico, presencial, ela ficou tão fascinada por esse tarô do Games of Thrones, que eu falei, eu vou te vender pelo preço que eu comprei. Porque não tem sentido, é os personagens a rainha lá do dragão, o anão, os tiranos, os bonzinhos. Então isso é importante quando você interpreta o tarô, que você preste atenção, os que são de coleção e os que são para o teu atendimento. E nesses períodos de crise, de muita informação hoje, cada vez que você pega um arcano do tarô e fica olhando para ele, vamos pegar aqui um arcano bonito para a gente estar falando. Isso desperta o nosso Ajna Chakra, isso desperta aqui. Existe um método inverso de tarô que é muito bacana. Por exemplo, eu quero ter mais luz na minha vida, eu quero ter mais intuição, é o método inverso. Você olha para esse arcano do sol.
Você fica olhando para esse arcano do sol. Se você faz terapia quântica comigo, ou curso de tarô, você sabe esse método inverso. Você fica meditando nos arcanos do tarô para ter a energia do mesmo. E quando você olha muito para um símbolo, é como se você estivesse meditando num mandalá. Ele desperta esse chakra aqui, o chakra do terceiro olho. Ele estimula demais esse chakra, ok? Então, essa é a lição. Eu vou responder as tuas perguntas aqui. Eu estou dando uma aula de 50 minutos dos arcanos mais poderosos. Eu acho que para muita gente vai fazer sentido dessa dúvida, né? Que é, qual é o mais antigo, Otávio? O mais antigo é o tarô de Sifo. E depois, provavelmente, o de Marsella. São os mais utilizados. O de Sifo não, porque ele é meio caro. Qual que é o mais poderoso segundo os teus amigos, ocultistas, magistas, escolas de mistérios? Eles acham o tarô mais poderoso o tarô de Waite. Tarô de Waite. E ele é muito forte mesmo. E você, Otávio, eu sempre usei o tarô do Crowley. Só que o tarô do Crowley você tem que aprender a usar, porque esses símbolos assim, ele tem um poder, você tem que saber usar esses símbolos. Estudar, quando eu ensino o tarô do Crowley, cada arcano eu fico, sei lá, muito tempo falando de cada um. Tem o pessoal da Golden Dawn, tem um sujeito chamado Frater Goya, que eu vi ele dando entrevistas no YouTube. Ele é muito bom, ele conhece muito o tarô do Crowley, ele dá um banho em mim no tarô do Crowley. É que eu ensino um cabidal de tarô, ele é especialista no Crowley, mas ele conhece muito o tarô do Crowley, Frater Goya. E o Newton Schultz também, que dá aula na minha escola de astrologia presencial, também tem um curso de tarô do Crowley, e eu também ensino. O do Crowley, na minha opinião, é o the best. O Crowley é muito polêmico, fez muita bobagem no momento da vida, mas, isso é uma opinião minha, até um certo ponto ele foi perfeito, pesquisou em várias escolas de mistérios, símbolos, estudos, alquimia, e tá tudo nesse tarô. Se você consegue decifrar esse tarô, é uma aula do potencial de autorrealização que você tem, que é o meu trabalho, fazer com que todos os seres se autorrealizem, sejam como terapeutas, como tarólogos, seja lá como for, ok? Vou responder as perguntas agora aí para ti, deixa aí embaixo, tá bom? Amor de amor e mais amor ainda a ti. Gratidão por você gostar do tarô, isso aqui é incrível, incrível.